Então, eu vou começar, gente. Posso começar, Jéssica? Pode sim. Olha, a gente deu aí uns quantos, 4 minutinhos, né, para o pessoal. A gente já tem mais de 20 pessoas. Vamos começar no horário. Eu sei que todo mundo depois tem compromisso e a gente se esforça aqui para falar, para atualizar essa montanha de coisas que a gente tem para falar sobre geração distribuída, né? Meu nome é Zilda e eu venho falar sobre a geração distribuída, um overview, a pedido da Jéssica, da Lúcia, da Raquel, e como tem muita gente pedindo para eles, a gente veio mais uma vez falar de geração distribuída, e sempre que a gente precisar, que vocês precisarem, a gente retoma, e também tem as perguntas que a gente responde pelo WhatsApp ou pelo e-mail também. Meu e-mail é regulatório@bgd.com.br, tá bom? Então, o que é minha carreira? Nos últimos 20 anos, eu trabalhei na Embratel, Claro e NET. Primeiro ela era Embratel, trabalhei no planejamento estratégico, depois dentro disso, na gestão de energia, gestão de infraestrutura de telecom, e que me deu uma bagagem muito boa, essa área de gestão de energia, para a gente trabalhar do modelo que a gente trabalha hoje, né? Depois eu saí, na verdade, eu me aposentei, eu trabalhei 20 anos só na Embratel, entre outras empresas, me aposentei e continuei trabalhando como consultora. Eu trabalho na H2 Energy, como regulatório, e sou membro do conselho da ABGD, além de coordenar esse grupo regulatório que a gente tem em detrimento da relação com o CNPE, com o Ministério de Minas e Energia e com o ANEEL, né? Então, vamos iniciar. Primeira coisa, sempre tem um público muito diverso nos nossos treinamentos, né? Alguns já participaram muito do mercado de energia, outros pouco, outros querem só se atualizar sobre a regulação. Então, a gente vai dar uma pincelada bem rapidinha no mercado, em alguns pontos importantes para a gente equalizar o conhecimento para entrar nos pontos da legislação. Então, o que que a gente tem? O mercado ele é dividido em dois. No Mercado Livre, que a gente chama de consumidores que negociam livremente a sua energia com diversos fornecedores, colocam os seus contratos na Câmara de Comercialização de Energia, e ali ele é um fornecedor, um cliente livre, ele precisa mandar para a distribuidora de energia a sua o seu distrato, porque ele não vai comprar mais energia da distribuidora. E no outro lado da balança, a gente tem um mercado cativo, daqueles que não podem migrar para o mercado livre, e ele é chamado de mercado regulado, que somos todos nós, os residenciais, consumidores que são cobrados pela tarifa de baixa tensão, principalmente, ou os que não puderam migrar para o livre, né? E aí, o nosso foco hoje está no mercado de baixa tensão, ou naqueles de média tensão que não puderam migrar para o livre. E aí é uma pergunta que a gente responde sempre: por que os clientes não podem migrar para o livre? Se tiver essa pergunta aí, a Jéssica vai me falando aqui. Mas antecipando, quando você migra para o mercado livre, tem algumas condicionantes que alguns clientes se preocupam em migrar. E aí ele opta por não migrar. Primeiro, uma delas, às vezes não é viável. Você tem que fazer uma obra de infraestrutura no seu estabelecimento, né? Geralmente prédio, um prédio onde você tem que trabalhar numa subestação própria, sistemas de proteção. Então, às vezes, todo o custo de migrar não vale a diferença de migração por 5 anos, que é o contrato mais ou menos de Mercado Livre. Então, a gente está falando de mercado de baixa tensão e de geração distribuída, e a gente vem com o representante da Associação Brasileira de Geração Distribuída, que é a BGD, regulando aí, ajudando, auxiliando esse mercado. O que a BGD faz? Ela é uma associação de empresas e empreendedores que surgiu
com a 687, surgiu na migração da 482 para abertura de usinas remotas, quando o mercado começou a ampliar. E trabalha com todas as fontes, solar, CGH, eólica, e a gente vai falar um pouquinho delas. Então, a BGD, ela tem mais de 1.000 associados, foi fundada em 2015 e trabalha com EPCistas, provedores, fabricantes, consultores, comercializadoras, investidores, empreendedores, consultoras, né? E só trabalha com energia renovável. Então, a gente, às vezes, recebe essa pergunta: eu posso colocar o meu grupo motor gerador na geração distribuída e gerar energia? Não, não pode. Só pode participar do sistema de compensação de energia elétrica na modalidade de geração distribuída, se for uma energia renovável. O Brasil tem fontes inesgotáveis de energia renovável, né? Então, tem muita coisa para a gente fazer. E aí, o mercado regulado de GD, ele é um mercado muito simples. Você lendo um pouquinho as resoluções ou conversando com alguém que já estudou bastante, você imediatamente você já sabe lidar nesse mercado. O mercado livre, ele é muito mais complexo. Tem diversas regras, orientações, a Câmara de Comercialização com todos os trâmites, tem débito automático direto numa conta especial para isso, que é uma conta do Bradesco de Mercado Livre. Você tendo ou não dinheiro lá, vai cair, vai ter que pagar. Então, o mercado regulado de GD ele é um mercado muito simples. E como é que ele começou? Vocês podem me interromper aí, tá, Jéssica? Em qualquer momento aí, para a gente trocar um pouquinho de ideias, se quiserem. A 482, ela surgiu em 2012, e aí, desde 2012, já se podia colocar o telhado solar, ou principalmente telhado solar, né, e colocar na geração distribuída no sistema de compensação de energia. Só que ele não atendia uma enorme parcela do mercado. Bancos não eram atendidos, porque não tem telhado solar, não tem telhado para colocar o solar. Telecom não era atendida, varejo não era atendida. Então, em 2015, a gente foi para Brasília e escreveu a 687. Nós fomos para lá, a gente participou de audiência pública, participou de consulta pública e nós fizemos a 687. Nesse momento, nos organizamos como associações. E aí, durante 3 anos, esse mercado ele começou a crescer bastante. Nós atingimos o primeiro giga no finalzinho no início de 2019, e aí a ANEEL lançou a análise de impacto regulatório, propondo que o mercado já estava bastante maduro, já tinha de 2012 a 2018, 6 anos, e nós poderíamos pagar novas componentes tarifárias, não continuar com a compensação de 1 para 1. Né? E o mercado disse: não, nós não estamos, a nossa penetração de geração é muito baixa na matriz, nós temos apenas 2 gigas de uma matriz elétrica brasileira, e nós não estamos confortáveis de pagar a opção 5, que era a mais bem vista pela ANEEL. Nesse momento, vai acabar com o mercado, nós não queremos mais investir, a taxa de retorno é baixíssima, os equipamentos ainda estão muito altos, o dólar está alto, então toda essa conversa entre o setor e a ANEEL, nós começamos a construir, apresentamos um projeto de lei chamado 5829/2019, e ele começou a tramitar na Câmara dos Deputados. O que acontece é que veio o Covid, logo no finalzinho de 2019, no meio de 2019, as discussões na Câmara do Senado e dos deputados, ela foi paralisada, e aí agora voltou no final de 2021, e ela foi aprovada na Câmara e no Senado, e depois teve sanção presidencial nos primeiros dias de 2022. E 2022 também é um marco dos 11 gigas da geração distribuída, é o marco dos 10 gigas no dia 29 de março, e no dia 1º de junho, entre 29 de março e 1º de junho, a gente também instalou mais 1 giga. Então, nós atingimos 11 gigas de geração distribuída no ano de 2022. Ou seja, em 10 anos,
nós construímos 11 gigas de geração distribuída. Eu queria mostrar para vocês que, até agora, esse mercado, nesses 10 anos, ele era um mercado que não tinha uma legislação, ele tinha regulação. Então, como é que isso caminhou? Caminhou assim, a resolução 482 estabeleceu as regras de mini e microgeração distribuída, falando que podia compensar. O CONFAS veio logo em 2015, concedendo a isenção de CMS na compensação de energia consumida, que tivesse o mesmo titular, que tivesse 1 mega, e que não fosse aplicado ao custo de disponibilidade. Aí, Minas Gerais, logo em seguida, saiu ampliando para 5 megas aqui, né? E para qualquer fonte renovável. E os demais estados foram aderindo ao CONFAS no modelo que ele foi feito de 2015. A ANEEL, em 2015, lançou a resolução 687, aumentando a potência de geração distribuída para 5 megas, colocando empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, de múltiplas unidades, e colocando o alto consumo remoto, que aí sim fomentou o mercado na maneira como a gente conhece. A consulta pública que eu falei para vocês, que a ANEEL colocou em 2018, falando que tinha chegado o momento do mercado deixar de compensar a geração distribuída de 1 para 1, e depois como o mercado respondeu a isso, o mercado de geração distribuída, culminou com a Lei 14.300, que é o mesmo PL 5829, aprovado pela presidência. Aí a gente traz as mudanças, né? Quais as mudanças desse PL, desse projeto de lei? A redução da potência de 5 megas para 3 megas para solar, as demais continuam 5. Uso de baterias, geração de usinas híbridas, proibir venda de parecer de acesso. O direito adquirido para quem colocasse a sua solicitação de acesso até dia 6 de janeiro do ano que vem, ele vai ser até 2045, então, para tudo que está construído, mais o que solicitar a solicitação de acesso e fizer o protocolo até 5 de janeiro, vai ter direito adquirido até 2045. A gente deixa de compensar algumas componentes tarifárias numa regra de transição, mas não é aquela proposta da ANEEL, a consulta pública 10 de 2018, e existem novos modelos de negócios, como condomínio edilício e as associações que a gente vai falar já já. Então, eu queria que a gente entendesse que até agora era marco regulatório. Resolução, 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 a 482, a 687, a 786, e nenhuma altera a outra, elas são complementares. A 482, ela altera, nenhuma, na verdade, substitui a outra, né? A 687 altera a 482 em alguns pontos, como a gente já falou. A 786 altera em outros pontos. Muito pouca gente conhece a 786. A 786, ela faz parte desse nosso mercado de geração distribuída. E o que ela é, essa resolução? Nós começamos a colocar muita geração de energia em CGH já construída na geração distribuída. Tirar do mercado livre, colocar, ou da autoprodução, e colocar na geração distribuída. Aí a ANEEL falou, opa, não. Ativos já construídos, não. Então, ela colocou a resolução 786 em 2017, vedando o enquadramento na micro ou na mini geração distribuída de centrais geradoras que já tinham sido objeto de registro, de concessão, de permissão ou autorização na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E ratificou que o entendimento da GD são novos ativos. A própria visão da solicitação de acesso, quando você tem que demonstrar qual projeto será construído, tinha sido um pouco quebrada aqui com projetos já construídos, né? Então, ela colocou essa proibição, as que já tinham sido colocadas na GD, através do sistema de compensação, ela ficou, e as demais não puderam entrar. E aí veio o PL no final de 2019, que foram 2 anos de muito esforço, e a tramitação envolveu os agentes privados do setor, as associações, os representantes, o setor regulatório, as distribuidoras,
E aí, eu queria mostrar para vocês o conceito de geração distribuída, para a gente passar por essa parte aqui conceitual, que eu vou pegar aqui, Lei 14.300, o primeiro artigo, mas é o mesmo conceito que estava na 482. O que é microgeração e o que é mini geração? A microgeração é uma central geradora de energia elétrica com potência instalada até 75, e a mini geração vai de 76, né, acima de 75, até 5 megas. E para solar fica restrita a 3 megas. Então, para fontes não despacháveis, na verdade, não só para solar, eólica também, né? Eólica foi reduzida para 3 megas, porque também é uma fonte não despachável. E aí, vamos falar um pouquinho do sistema de compensação de energia elétrica, mas deixa eu ver aqui, não sei se a Jéssica quer fazer. Será disponibilizado esse material? Sim. Atente-se aos áudios, precisa... aqui, Jéssica, se tiver alguma pergunta até agora que você quiser fazer, pode fazer para mim, que além da aula estar gravada, a gente vai sim disponibilizar, tá bom? O Aurélio está falando que é muito bom me ouvir falar. Aurélio, você é um puxa-saco, você e a Raquel são puxa-sacos meus aí, a Jéssica também. Vou passar para o próximo. Vamos lá. Depois, então, se tiver pergunta, a Jéssica grava aí e me faz, que eu não consigo ler a pergunta a tempo, tá? Então, o sistema de compensação de energia elétrica, e aí a gente fala muito que esse sistema de compensação, ele precisa ser de uma fonte renovável e uma fonte despachável. As não despacháveis ficaram limitadas a 3 megas. Vamos entender isso aqui, ó. No artigo 1º da Lei 14.300, ele diz o seguinte: central geradora de energia elétrica renovável ou de cogeração qualificada, porque a cogeração não é energia renovável, a partir do momento que ela passa a utilizar a parte térmica e elétrica, então ela é energia de cogeração qualificada, ela pode se enquadrar no sistema de compensação de energia elétrica. E quais fontes que são despacháveis? Lá no primeiro artigo ele diz: as hidrelétricas, incluindo o fio d'água, que possuem viabilidade do controle variável da sua energia, a cogeração, desde que seja qualificada, que eu falei para vocês, tem que usar a fonte térmica e elétrica, né? A biomassa e a biogás e as fontes de geração fotovoltaicas. Neste caso, limitadas a 3 megas, com baterias cujos montantes de energia despachada aos consumidores finais tenham a capacidade instalada de até 20%, se tiver até 20% de bateria, ela será considerada também despachável. Então, deixa eu explicar o que é isso. Acho que no próximo slide eu explico melhor. Minha tela deixou de passar, deixa eu ver. A minha tela deixou de passar aqui, pessoal. Só um minutinho. Então, no próximo slide eu explico um pouquinho melhor sobre fontes despacháveis. Como aqui começou a dar um cheat aqui, vamos andar. Então, o que é esse sistema de compensação de energia? Não existe a entrega da mesma energia produzida para o consumidor, tá? E isso é um empréstimo gratuito, a lei fala em empréstimo gratuito. Você coloca a sua usina remota, faz um empréstimo para a rede, a distribuidora de energia compensa onde estão as suas unidades de baixa tensão através de créditos. E o junto à carga, você consome primeiro, depois faz do restante um empréstimo gratuito da diferença, e depois ele também faz uma compensação nas contas de energia desse restante, tá? Os modelos, você pode alugar os equipamentos, a terra, fazer o OIM, a gestão, você pode alugar tudo, você pode comprar a terra, e aqui tem um xizinho na linha de transmissão, só para a gente equalizar conhecimento, não usa o sistema de transmissão, usa o sistema de distribuição para receber a compensação. As modalidades que eu posso fazer isso?
Como é que eu posso fazer esse meu sistema de compensação de energia? Em que modalidade de contrato? Então, a gente vem aqui, ó, geração junto à carga. Essa é a mais tradicional, em que o sistema de geração está localizado na mesma unidade que consome. Autoconsumo remoto, aí o próprio nome já diz, o consumo está num lugar e remotamente da geração da energia, e pode ser unidades consumidoras de titularidade de uma pessoa física ou jurídica que possua unidade consumidora com GD em local diferente do que está consumindo, né? A geração compartilhada caracteriza pela reunião de vários consumidores. O que é a geração compartilhada? É o consórcio ou cooperativa. E empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras, que a gente chama de EMUC, mas ele é conhecido também como condomínio. Então, vamos falar de novo. Geração junto à carga, geração remota, consórcio, cooperativa e, por último, condomínio. E aí, o que pode compensar nesse sistema de compensação de energia? A solar fotovoltaica, e aí eu vou deixar aqui para vocês um pouquinho explicando a solar, para equalizar um conhecimento bem rápido. A tecnologia de geração é composta pelas células fotovoltaicas instaladas ali nesse sistema, nos painéis, que vai converter a energia solar em energia elétrica. Para todos os que a gente vai mostrar aqui, há uma conversão de energia através de inversores. Por isso que a gente fala que a GD ela é conectada à rede através de inversores, e a gente um pouco meio que esquece a fonte, porque o principal é o inversor. Se você está gerando através da solar fotovoltaica, se você está gerando através de mecânica, movimento mecânico das pás, por exemplo, da eólica ou da CGH, que também vai gerar energia elétrica, tudo isso vai ser, o encontro com a rede é através dos inversores. A gente tem o modelo solar onshore, que desde 1980 ela já é utilizada no Brasil muito para mercado livre, através do programa Proinfa, e o Proinfa acelerou esse crescimento através do ano de 2002, colocando em leilões e se comprometendo à venda dessa energia, né? Atualmente, a geração de energia eólica, ela se dá muito em centrais de médio e de grande porte. Nós podemos colocar cogeração qualificada no sistema de compensação de energia, que eu acabei de falar para vocês. Aí eu trouxe um modelinho que a gente implantou lá em Aracaju. Não foi em Aracaju, não, foi em... Esqueci o nome da cidade agora, esse. Mas foi pertinho de Aracaju. A gente implantou esse, por exemplo, que você utiliza a central térmica cogeradora. Para ela se enquadrar no geração qualificada, ela tem que usar simultaneamente as duas fontes de energia, a elétrica e a térmica. Se não usar, ela não pode se enquadrar como geração distribuída. A gente agora vai poder colocar no sistema de compensação de energia o hidrogênio verde, e aí o pessoal que ainda não ouviu falar que existem outras formas de hidrogênio, tem o hidrogênio cinza, hidrogênio azul, eu vou me deter um minutinho aqui para a gente ler um pouquinho. Ó. O hidrogênio, ele, enquanto combustível, ele tem diferentes cores. O que vai classificar ele é como você extrai ele da água, né? Então, olha, o elemento mais abundante do universo, uma das formas de produzi-lo é por meio do processo térmico. Neste caso, geralmente o vapor reage com o combustível, tipo hidrocarboneto, produzindo o hidrogênio. O combustível que você vai usar são vários, que vão de diesel até gás natural e biogás. Então, vamos supor que para fazer esse processo, você utilize combustíveis fósseis, você vai chamar ele de hidrogênio cinza, não vai se enquadrar em geração distribuída. Se você usar gás natural ou processo de captura de armazenamento de carbono, ele é chamado de hidrogênio azul, também não pode ser colocado na geração distribuída. Mas se você usar as fontes renováveis para fazer esse processo, como o combustível que vai tirar o hidrogênio, você, usando as fontes renováveis, mais a captura do armazenamento de carbono, você vai poder colocar o hidrogênio no sistema de compensação de energia elétrica, que é chamado de hidrogênio verde por ser natural.
A biomassa, ela também faz parte do sistema de compensação, é a energia produzida através dos rejeitos, né? Resíduos agrícolas, os excedentes das comunidades rurais, ela reduz a emissão de carbono e recicla nutrientes. Então, a biomassa é uma das fontes que está crescendo à beça agora, está crescendo muito, porque ela é local, a importância dela é enorme para principalmente, né, nessa parte aqui, ó, para fins energéticos, deixa eu voltar. Para fins energéticos, podem ser classificadas nas categorias energética florestal, seus produtos e subprodutos ou resíduos, a biomassa energética da agropecuária, as culturas agroenergéticas e os resíduos e subprodutos das atividades agrícolas, agroindustriais e da produção animal e rejeitos urbanos. Então, está crescendo e vai crescer muito, porque ela traz ainda uma pegada muito grande de ecológica, né? A CGH, Centrais Geradoras Hídricas, elas geram energia, não possuem reservatório, não impactam áreas alagadas, não tem aqueles reservatórios enormes, não alagam áreas, então elas utilizam as pequenas quedas para gerar energia através de motores. Da energia mecânica, transforma em energia elétrica. O biogás de aterro, gerando também gás. Eu trouxe aqui um quadro para vocês sobre fonte. Esses 3 primeiros aqui podem ser colocados no geração distribuída, né? Potência de meio mega, de 500 kW, 1 mega e 5 megas. Olha a quantidade de resíduos dia que ela usa para poder gerar essa energia, 129 toneladas para uma usina de 500 kW, e atende ao recolhimento de lixo de 135 mil habitantes. Então, vale muito a pena fazer biogás de aterro para tratar todo esse potencial de geração de saneamento de lixo e esgoto através de geração distribuída, né? A gente também vai poder colocar as eólicas offshore na geração distribuída, mas não é uma tecnologia implantada ainda no Brasil, ainda está em estudo, está no Congresso, analisando os impactos que ela causa ao ambiente, às comunidades ribeirinhas. Então, aqui eu deixei um link das publicações do EPE sobre a eólica offshore, que ela está vindo por aí, deixei o relatório aqui embaixo, tá? E uma coisa que a gente confunde muito é a solar térmica. Ela não faz parte do sistema de compensação, não faz parte. Então, quando você vê aqui esse equipamento no telhado para gerar a água quente, esse é um coletor solar apenas, com reservatório térmico, e ele vai direto para o encanamento de água da casa, ele não gera energia elétrica. Então, o pessoal confunde que isso aqui não coloca no sistema de compensação de energia elétrica, tá? Então, já equalizado aqui o que a gente está falando, quais são as fontes que pode entrar, qual foi o processo, vamos falar do marco legal da energia própria aqui. Como é que ele caminhou? Ele caminhou o seguinte: em janeiro de 2022, teve a sanção presidencial. Em abril de 2022, era a data de fechamento do contrato para que a gente começasse a pagar as garantias de fiel cumprimento, mas não vai ser não foi cumprido, né? Ninguém está pedindo, nenhuma distribuidora está pedindo essa garantia de fiel cumprimento, porque ela entendeu-se que ela precisa ser regulada, e aí a gente vai falar disso mais na frente, pela ANEEL. Em julho de 22, a gente tem as diretrizes de valoração da GD, que foi colocada agora, no dia 29, eu acho, de junho, as diretrizes, a consulta pública para as diretrizes, já era para estar pronta, agora em julho, a consulta pública acabou de sair, é o CNPE dando as diretrizes dessa benefícios e custos da geração distribuída. Ainda em julho de 2022, era para que os regulamentos fossem adequados às normas e os procedimentos da ANEEL nas distribuidoras, mas não vai poder ser. Por quê? As distribuidoras falam assim, eu só posso mudar o meu sistema quando eu souber o que a ANEEL vai regular. Como a ANEEL tinha 6 meses para regular, está acabando o prazo agora 7 de julho, depois da manhã, hoje é dia 5, né?
7 de julho acaba o prazo para ela de 180 dias para regular. Ela não regulou, a distribuidora também não mudou o sistema dela, porque vai que muda o sistema e depois a regulação vem de uma outra maneira. Então, aqui também não foi cumprido o prazo. Em julho de 2023, era a data para entrar, para que a gente conhecesse o cálculo da valoração da geração distribuída pela ANEEL. E aí eu vou falar um pouquinho dele já já. Em julho de 2023 também era o limite para solicitação de acesso com transição de 8 anos. Ou seja, por que é julho de 2023? Na verdade, tem um janeiro de 2023 aqui, ó. Limite da solicitação de acesso com regras de compensação atuais de 1 para 1. Só que como a ANEEL tinha 18 meses para fazer o trabalho de valoração da GD, esse período entre janeiro e julho, a gente não sabe que tarifa vai pagar a partir de 2029. E aí, você tinha mais 6 meses para entrar com essa transição, né? Teria mais esses 6 meses. Mas eu acho que esse prazo também vai ser não cumprido, né? Janeiro de 2023 é o início da cobrança do FIO para os novos entrantes. Janeiro de 2029 é o fim do período de transição. A partir dali, passa a se pagar o que a ANEEL fizer de cálculo de valoração agora em julho de 2023. E o 2045 é o direito adquirido até lá. A partir de 2045, quem estava no direito adquirido também vai pagar o que a ANEEL fizer nesse estudo aqui até julho de 2023. Vamos falar um pouquinho melhor disso já já. A Lei 14.300, ela instituiu o marco legal da geração distribuída. Aí eu fiz uma pergunta aqui embaixo, ela revoga as resoluções? Não, ela não revoga. Existe uma hierarquia de leis, né? Primeiro a legislação, depois as resoluções. Se a lei se omitiu de falar qualquer assunto, lá na resolução, na 482, na 687, na 786, você vai procurar, e se falar lá, ela é um marco regulatório. Ela instituiu, ela legisla a micro e mini geração distribuída, legisla o sistema de compensação e criou o programa de energia renovável social. E aí eu trouxe aqui um quadro para detalhar para vocês o que foi mudado. Aqui, depois desse contexto geral aí, a gente pode ver um pouquinho o que foi mudado, ó. Foi mudado valoração de crédito. Espera que deixa eu olhar meu tempo, que a gente tem 1 hora. Faltam 23 minutos ainda. Valoração de créditos de 1 para 1. Isso foi mudado. O sistema de transição é escalonado, crescente, conforme a modalidade, chegando a 100% do fio B. Mas é escalonado só para quem for acima de 500 kW. Quem por exemplo, usina remota já começa logo a pagar o percentual do fio B sem escalonamento. O direito adquirido, ela instituiu o direito adquirido, a legislação, até 31 de dezembro de 2045, e dá mais ou menos 24 anos, e desde que seja a usina construída em 12 meses para mini geração distribuída e 4 meses para micro geração distribuída. Então, você fala assim, eu posso perder meu direito adquirido? Pode. Desde que você tenha entrado com uma solicitação de acesso e não construído a sua usina em 12 meses, você pode perder o direito adquirido. Perda do direito adquirido, então, encerramento de uma unidade consumidora, irregularidade na medição, aumento da potência para a parte ampliada do sistema. Então, o pessoal tem muita dúvida disso. Eu tenho uma usina de 700K, eu quero ampliar para 1 mega, eu vou perder meu direito adquirido? Não. Somente aqueles 300K, eles não vão fazer parte do direito adquirido a partir dali, os 700 kW vão fazer. Mudança de regras pela concessionária. Agora, a concessionária tem que avisar com 90 dias de antecedência quando ela vai mudar a regra. E aí ela vai publicar lá no site dela, vai dizer o que muda e só pode mudar 90 dias. Chega de pegar consumidor e clientes das distribuidoras de surpresa, né? Novas possibilidades de negócio. Então, como a gente disse, entrou o condomínio edilício ou voluntário, mais as associações, além dos que já tinham antes, que é a cooperativa e o consórcio. O que é condomínio edilício? É condomínio de edifício. Agora pode entrar no geração distribuída todo um
condomínio de prédio, né? A demanda contratada mudou, a gente pagava TUS de carga. E para todos os projetos de mini geração já existentes a partir da revisão tarifária, vai ser mudado. Não só os que entrarem com a solicitação agora, mas o passado também. E quando que ele muda? A partir da revisão tarifária. O marco do direito adquirido é o protocolo da solicitação de acesso. Muita gente fala assim, olha, fala errado, eu tenho que construir a minha usina até janeiro de 2023. Não, eu tenho que dar entrada no protocolo de acesso até 6 de janeiro de 2023, ele tem que estar aprovado, eu tenho que ter uma consulta de acesso protocolada e que ela seja aprovada, né? Porque se depois ela for negada, ele não é válido. Mas esse protocolo da solicitação de acesso, ele é o marco do direito adquirido até 2045. A legislação também mudou a figura do bem-optante. O consumidor pode ser bem-optante se enquadrar. Aqui a gente falava da resolução e continuo falando da 414, que ela é muito famosa, né? No artigo 100, mas agora é a REI 1000, a resolução 1000, tá? Se ele se enquadrar junto à carga, com potência de transformador de 1,5 vezes o seu consumo, pode se conectar em média tensão sem pagar demanda contratada. Então, o que é isso? Deixa eu explicar melhor. Se você tem uma usina de microgeração distribuída de até 75kV, você se conecta no poste em média, mas você vira para a distribuidora e fala assim, eu estou conectado em média, mas eu estou respeitando 1,5 vezes a minha carga. Então, o transformador tem que ser 75 kW, 1,5 vezes vai dar 125kV. E aí, você vai dar 112,5, desculpa. Se o transformador for até 112,5, você vai pedir para pagar uma tarifa de B3, uma tarifa do grupo B, mesmo sendo conectado em média tensão. O período de transição, 12 meses a partir da publicação da lei. Então, a gente tem até dia 6 de janeiro de 2023, e mudou também o custo de disponibilidade. O consumidor agora, com GD, só paga a diferença entre o que ele não compensou e o que consumiu. Isso aqui, o pessoal tem muita dúvida. O que é isso? Eu pagava para monofásico, bifásico e trifásico, eu pagava um custo de disponibilidade. Então, vamos supor que eu seja trifásico. Na minha unidade consumidora, eu pagava 100 kW mensais de custo de disponibilidade. Mas se eu consumir, vamos supor que eu consuma só 70, então eu vou pagar custo de disponibilidade de 30. Se eu consumir 180, eu não vou pagar o custo de disponibilidade, porque eu fui além do que 100. Então, isso é uma confusão que o pessoal faz, mas que, pensando direitinho e lendo com detalhe, dá para a gente ver. Eu vou deixar de pagar duplicado. Antes eu descontava o 100, né? Agora eu não desconto. Sistemas híbridos aqui. Explicita a possibilidade do sistema híbrido para se conectar no sistema de compensação de energia elétrica. Ou seja, antes, a gente que tinha um sistema híbrido tinha que pagar 2 demandas, uma para cada fonte. E agora a lei diz que o sistema híbrido vai se enquadrar no sistema de compensação como uma demanda apenas. Baterias nas usinas de fonte solar. A lei diz que o sistema com até 20% de armazenamento em baterias vai ser considerado despachável, 20% da capacidade de geração, potência instalada. Então, uma usina de 1 mega, se ela tiver até 20% da potência instalada, ela vai ter 1.200 kW, né? Ela vai ter 1 mega,2. Ela vai ser considerada fonte despachável. E por que é importante ser considerada fonte despachável? Porque a regra de transição é mais amena para pagamento da TUS de fio B. Sistemas ancilares. A distribuidora poderá contratar, através de chamada pública, os serviços
A possibilidade de unificação de titularidade. Então, a legislação agora fala que você pode transferir a titularidade das faturas todas de energia das associadas para um único consumidor gerador responsável pelo empreendimento. E aí, as pessoas que são muito criativas falam assim, agora, então eu vou ter isenção do ICMS. Eu vou dizer para vocês que eu acho que pode, mas não temos certeza e não vamos contar com isso. Por que que pode? Porque se você transferiu toda a titularidade dos associados para uma única fatura, você está encaminhando para a distribuidora apenas um titular. Se você está encaminhando um titular, você vai ter isenção do CMS. É essa a proposta, né? Mas não foi regularizado isso pelo CONFAS. Transferência de titularidade. Está proibida a transferência de titularidade ou do controle societário do titular da unidade até a solicitação de vistoria sob pena de cancelamento do parecer de acesso. Pessoal, agora, se você tem um parecer de acesso, você não pode transferir a titularidade dele para outra pessoa e nem mudar o controle societário da empresa, da SPE, que tem esse parecer de acesso. Se isso acontecer, você perde o parecer de acesso. Em que momento, então, eu posso trocar? Só posso trocar quando você solicitar a vistoria. Construiu a sua usina, solicitou a vistoria para energizar, ali você pode transferir a titularidade do parecer e transferir o controle societário da sua SPE. Venda de créditos. As distribuidoras poderão comprar créditos não compensados na chamada pública. Iluminação pública. As instalações de iluminação pública poderão participar do sistema de compensação de energia. Perdão. Parecer de acesso. Proibida a venda de forma expressa. Agora, através da Lei 14.300, está expressamente escrito, né? Está escrito que a venda de parecer de acesso é proibida. Esses dois últimos pontos aqui, primeiro esse, depois da outra página, eles tiveram um veto do presidente entre o PL 5829 e a Lei 14.300. O que significa isso? O Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia se pronunciaram junto à presidência, solicitando que vetassem esses dois pontos. Então, vamos ver esse aqui, olha. A classificação expressa como projetos de infraestrutura, podendo ser elegível ao regime de rede e podendo ser elegível a debêntures de infraestrutura do uso de FIPE. Isso aqui foi vetado pelo presidente, porque se você ler lá o veto, no veto está escrito assim, o Ministério da Economia orienta a presidência a vetar este item, porque você faz incentivo fiscal e não foi consultado o Ministério da Economia para ver o impacto disso. Então, ele vetou, ele aceitou a recomendação do Ministério da Economia. E só para completar esse assunto, vamos falar desse último aqui de baixo, divisão de usinas flutuantes. Aqui também tinha um item no PL 5829 que retirava usinas flutuantes da vedação da divisão de central geradora de menor porte para se enquadrar nos limites de potência de GD. E aí, quem deu essa orientação aqui para o presidente foi o Ministério de Minas e Energia. Se a gente ler lá o veto, está escrito assim, o Ministério de Minas e Energia não recomenda a aprovação deste item, porque a gente está tirando as usinas flutuantes maiores da vedação delas se incluir em GD. Se fizer isso, as outras maiores também vão poder dividir e vão querer entrar. Então, para ser isonômico aqui, por que você está tirando só as flutuantes da divisão de usina grande para se enquadrar em GD? Então, o Ministério fez essa recomendação, a presidência vetou. E para terminar, a gente tem mais esses 7 pontos aqui, que são o seguinte, deixa eu ver o horário, faltam 12 ainda. Encontro de contas solicitado pelo Ministério de Minas e Energia. O que é esse item? Dentro da Lei 14.300, existe um item que o Conselho Nacional de Políticas Energéticas teria 6 meses
e a ANEEL teria 18 meses para fazer um trabalho de quais são os reais benefícios da geração distribuída e quais são os custos da geração distribuída, para que a partir de 2029 a gente soubesse quanto vai pagar. Porque essa percentual do FIO-B ele vai até 2029. A partir de 2029 a gente não sabe, e aí esse trabalho é para isso. A CUSD, na lei, está dizendo que você pode adiar o início de vigência da CUSD e prorrogar se a sua usina não estiver conectada, desde que você comprove. Para incluir uma nova unidade beneficiária na sua lista lá do consórcio, você tem, ou da unidade remota, você tem várias filiais ou consorciados que entram. Antes, a distribuidora tinha 60 dias para incluir essa unidade consumidora na lista, agora tem 30 dias. O que mudou também é que você pode, nessa compensação de energia, você pode dizer agora que você não quer mais um rateio percentual por cada unidade consumidora. Você pode dizer uma lista de prioridade. Eu quero que todos os meus créditos de geração sejam aplicados na unidade A. Depois que compensou tudo que a unidade A consumiu, você passa para a unidade B e C, até que toda a energia que eu gerei seja compensada. Não era assim. Até agora você coloca um rateio, né? 10% do que eu gerei vai para a unidade A, 10% para a unidade B. Então, quando você faz isso, se a unidade A ou B não teve aquele consumo e você aloca muito mais crédito, continua gerando saldos e saldos, né? A lei também inclui o calção, garantia de fiel cumprimento, e aí, para usinas de 500 kW a 1 mega, esse fiel cumprimento é de 2,5% do investimento, acima de 1 mega, 5% de investimento. Exceção para consórcios, cooperativas, EMUCs e projetos menores de 500 kW AC, 500 kW de inversor. Projetos com custo assinado em até 90 dias da publicação da lei também não precisam pagar. E projetos atuais com parecer de acesso vão ter 90 dias para efetuar o pagamento ou assinar o CUSD. O que não entrou em vigor porque a distribuidora entendeu que precisa ser regulado esse item. Precisa saber aqui 2,5% a 5% de qual investimento? Vai devolver como? É um cheque calção ou é um seguro garantia? Tem muita coisa aqui para ser regulada, né? Fontes despacháveis a gente já falou, mas vou falar de novo. O que é uma fonte despachável? Numa planta de geração de energia, ela tem que ser capaz de entrar em operação assim que for necessário e atingir rapidamente o nível desejado de geração. Então, é fácil você lembrar que eólica e solar, elas não são despacháveis. Por quê? Você precisa de cumprir esses dois itens. Ela tem que entrar em operação assim que necessário. Então, vamos supor que seja necessário que você ligue uma energia solar meia-noite. Ela não vai entrar em operação e que atinja rapidamente os níveis desejados de geração. Também não vai acontecer isso. Então, se você programou uma usina para 1 mega, e vamos supor que sejam 5 da tarde, vamos falar de manhã, 7 horas da manhã você tem que cumprir esses dois itens, entrar em operação e atingir rápido os níveis de 1 mega para qual você construiu. Não vai acontecer com a solar nem com a eólica. Então, elas não são fontes despacháveis. Agora, o próximo item. Se você está extinguindo uma unidade consumidora, você pode redistribuir aquele saldo acumulado, desde que solicite 30 dias antes. E esse último aqui a gente já falou. A gente tem mais 7 minutinhos antes de entrar nas perguntas, e aí eu vou passar aqui os outros slides que eu preparei para vocês bem rápido, depois eu vou ler as perguntas ali. O que é o Programa de Energia Renovável? Ele é um programa destinado a investimentos na instalação de sistemas fotovoltaicos e de outras fontes renováveis, que atenda a subclasse residencial de baixa renda. E esse recurso, eles serão oriundos do Programa de Eficiência Energética, de fontes de recursos complementares ou ainda da parcela de outras receitas das atividades exercidas pelas distribuidoras.
a concessionária deverá enviar um plano de trabalho ao Ministério de Minas e Energia, detalhando que investimento, em qual comunidade, para atingir qual é a baixa renda que vai ser beneficiada, para que ele seja aprovado, o Programa de Energia Renovável Social. Eu queria dizer para vocês que normas estão pendentes de regulamentação. Dentro de tudo aquilo que a gente falou, as diretrizes para calcular a participação financeira da GD está pendente, os créditos gerados em permissionárias que serão alocados nas distribuidoras está pendente de regulação, isso tudo aqui está pendente de dizer o como vai fazer. A permissionária aqui recebe uma geração de energia de GD, mas o consumo do cliente está lá na distribuidora. Como é que vai ser esse encontro de contas? Entre uma e outra, compensar, vai pagar imposto, não vai pagar imposto, é mesmo crédito. Outra coisa que está pendente de regular é a garantia de fiel cumprimento que a gente falou. Não se aplica a geração compartilhada, nem EMUC, nem os casos de CUSD de 90 dias, né? Está pendente o CNPE fazer aquele trabalho que eu acabei de falar, que ele tinha 6 meses para fazer. Está pendente saber como é que a iluminação pública vai participar do sistema de compensação, se ela não tem medidor. A gente lembra que o poste está lá, não tem um medidor acoplado, é por média que acontece, né? Então, ela vai ter que... Quanto gasta de energia ali, a ANEEL vai ter que regular, como é que a iluminação pública vai entrar. Se você, como investidor, vai participar, você quer saber, porque você não vai ter como medir a energia consumida, né? Também está pendente de regulação as chamadas públicas para ela comprar o excedente. E uma coisa importante que eu coloquei aqui embaixo, ó, a ANEEL precisa ainda regulamentar tal questão. Só que a obrigação da compra do excedente está inserida na lei. Então, apesar de estar pendente a regulamentação, não quer dizer que ela não tem que comprar o excedente, né? Está pendente de regulamentar aquele tal de formulário padrão da unidade consumidora, que ela vai dizer, ali ela tem que colocar possibilidade de solicitação da conexão nova junto com solicitação de acesso, um formulário com a lista de documentos, que documentos se mantêm os mesmos e tal. Lembrando que o formulário padrão não é o único documento. A distribuidora também tem os seus documentos. Então, a ANEEL precisa regular isso, né? Como serão remunerados os serviços ancilares? Por que valor que a ANEEL vai regular? Com que período? Então, isso tudo aqui ela tem que dizer como vai fazer, e a gente está esperando ela lançar essa consulta pública. Um ponto que a gente não falou foi a TUSG. A TUSG é um avanço regulatório, vai ser válido após a revisão tarifária. A gente falou bem brevemente ali que ela mudou de TUS de carga para TUSG, mas a gente não disse que é um avanço regulatório, e é um avanço, né? Outro avanço regulatório que foi definido o sistema solar com armazenamento. Então, a bateria é um avanço. Há também uma definição de microrrede, que não existia essa definição, é um avanço. Bandeiras tarifárias incidem apenas na energia consumida, então isso aqui já está regulando, é um avanço regulatório. Os outros avanços que a gente falou é o custo de disponibilidade obitante. Tudo isso traz, durante o período que a lei estava sendo aprovada, através do PL 5829, o pessoal falou, vai matar a GD, só tem coisa ruim, só tem coisa ruim. E eu estou mostrando para vocês que tem muita coisa boa. Isso tudo aqui é avanço regulatório, tá? E aí a gente falou do uso das baterias nas fontes despacháveis, colocando a bateria, agora incentivando o Brasil com o crescimento do investimento em baterias, a entrada de novas baterias melhores, novos entrantes aí, novos players, né? Avanço regulatório a usinas híbridas. A gente tinha projeto piloto usando a combinação de eólica com fotovoltaica, de fotovoltaica com hidrelétrica, já implantada no Brasil, mas sempre cobrando duas demandas e encarecendo o projeto. E agora a gente tem a legislação trazendo esse avanço regulatório. E aí, o que o trabalho do CNPE, o que ele tem que fazer agora? Eu acho que eu acabo aqui em 2 minutinhos. O CNPE precisa
trabalhar nessa, competirá ao Conselho Nacional de Políticas Energéticas, ouvidos a sociedade. Então ele lançou agora, dia 29, a consulta pública, que vai até, acho que 7 de julho, ouvidas as associações, as entidades representativas, ele tem que ouvir a sociedade e levantar quais são as orientações que ele vai dar para a ANEEL formular as políticas de custos e benefícios da geração distribuída para ela calcular esse benefício da GD no sistema. A ANEEL vai estabelecer os cálculos com essas orientações que receber da CNPE. Então, está lá no artigo 17, as unidades consumidoras serão faturadas de que maneira? As unidades consumidoras serão faturadas pela incidência sobre a energia elétrica, e aí o finalzinho aqui é muito importante. Sobre como ela é faturada agora, a gente já sabe. E deverão ser abatidos todos os benefícios ao sistema elétrico propiciados pelas centrais de micro e mini geração distribuída. Então, esse é o trabalho que ela vai fazer. O que a gente tem de custo, a gente já conhece, o que vai ser abatido, a gente não conhece. Então, o trabalho da ANEEL é considerar todos os benefícios, incluindo os locacionais de micro e mini geração, para abater essa carga. E é o SRD, lá na ANEEL, que vai fazer esse trabalho. É a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição, que trabalha com planejamento de expansão, com acesso, com tarifa, com desenvolvimento de rede. E para que ele vai fazer esse trabalho? Para que, a partir de 2029, o artigo 17 diz que a gente tem que conhecer quanto a gente vai pagar de tarifa. E aí, para tirar essa dúvida, é esse o escalonamento aqui, ó. A gente vai começar pagando 15% do fio B, depois 30%, depois 45%, depois 60%, e 2029 a gente não conhece. Então, esse trabalho está sendo feito pelo CNPE. E as usinas, que são usinas acima de 500 kW, ou geração compartilhada, quando se tem um consumidor com mais de 25% dos créditos, ele já começa a pagar isso agora em 2023, mas também não conhece quanto vai pagar a partir de 2029. E ele começa pagando 100%, não escalonado, né? Falando de ICMS, a gente continua com o convênio de ICMS em todos os estados para até 1 mega, e assim que você isenta ICMS, isenta também PIS/COFINS. E a dúvida para muita gente é em qual variável aqui a isenção do ICMS? A tarifa de energia ela é composta de TUSD e de TE. A TUSD você tem o transporte do fio A, do fio B, encargos e perdas. Na TE você tem energia e encargos. Então, você aplica o ICMS apenas na TE, na maioria dos estados, só em Minas Gerais que aplica em tudo, e nos demais estados você não isenta ICMS sobre a tarifa do uso do sistema de distribuição. Então, essa divisão aqui é muito importante para você entender. Falando de perspectivas, o trabalho que foi feito pela políticas energéticas e a matriz elétrica brasileira demonstra que em 2029 a geração distribuída vai alcançar 40 gigas de potência, e a gente está com 11, né? E aí um trabalho que surgiu agora também da empresa de políticas energéticas, de pesquisas energéticas, perdão, que é o Plano Decenal Energético de 2031, ele ainda traz um número maior ainda. Em 2031, ele diz que até lá nós vamos alcançar 37 gigas, ou seja, no início desse ano a gente estava com 10 gigas, no marco de 10 anos, e para 2031 nós vamos alcançar mais 37 gigas de geração própria de energia. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail da H2 Energy, meu telefone celular, o meu contato da BGD, o telefone também, e eu fico à disposição de vocês para tirar dúvidas agora. Deixa eu tirar de compartilhar, porque eu quero ver o que vocês perguntaram. Eu não sei aqui das perguntas, eu vou começar a responder. Agradeço a todo mundo aqui. Vamos ver eu vou ver do fim para o início, porque deve ter 1 milhão de perguntas aqui, né? Vamos lá.
Esse último aqui, Andréia Vilaça, sobre o artigo 3º da lei, onde os consumidores podem transferir a titularidade de suas faturas para o titular da usina e terem isenção do ICMS, sabemos que não está regulado. No entanto, há empresas oferecendo essa opção para os consumidores. Não seria arriscado? É arriscado. Não está regulado. E aí eu falo o seguinte, vai ser regulado e vai ser uma opção a ser seguida na distribuidora. Você vai poder transferir, porque a lei está dizendo que pode transferir. Mas se vai ter ou não isenção de ICMS, a gente não consegue dizer isso agora, tá, Andréia? Porque precisa do Confaz ratificar essa modalidade, né? Rafaela falou assim, a Lei 194 de 2022 terá impacto na GD? Caso sim, levando em consideração que alguns estados são contra, é válido aplicá-la no cálculo de viabilidade financeira hoje? A TURGG também deverá ser utilizada considerando a incidência de todos os impostos, PIS, COFINS, ICMS? Então vamos devagar. Primeiro, a TURGG. A TURGG tem os impostos, sim. É a TUS de geração, ela não é considerada um ponto de consumo, então ela não tem a isenção, ela tem todos os impostos. E a Lei 194, que surgiu reduzindo o ICMS para 18% de energia elétrica para todos os estados, mesmo alguns estados tendo... alguns estados estão fazendo um requerimento contrário, né, junto ao Ministério Público, é uma lei e já está implementada. São Paulo, por exemplo, já reduziu. As próximas faturas de energia, elas já vão ter o ICMS de 18%. Então, é uma lei, tem impacto na GD e na viabilidade financeira você deve calcular o que está na lei, 18% para todos os estados, né, de energia elétrica. O Peter perguntou, a energia armazenada despachável pode ser comercializada além de gerar créditos, descontos ou mesmo zerar a conta de energia? Sim, Peter. Você pode despachar a energia da bateria e ela vai entrar como crédito da geração. Então, se a sua usina, por exemplo, ela tem 500 kW e tem 20% em bateria, ela vai ter mais 100 kW. Você vai colocar no sistema os 600 kW. Você pode colocar de dia os 500 que a sua usina está gerando e colocar, se você tiver 100 kW em bateria, você põe à noite e coloca no sistema. A lei dizendo que a bateria vai ser considerado crédito também. A Rafaela perguntou, o pagamento de ICMS continua seguindo as regras de cada estado? Sim, continua seguindo a regra de cada estado. Não, Rafa, você perguntou se ela muda com a 14.300, né? Não. Uma das coisas é que a legislação 14.300, ela não fala em ICMS, porque isso é uma legislação estadual. A legislação 14.300 é federal e não falou de ICMS, até, né? Ela não legisla sobre ICMS. A Carolina está perguntando assim, a respeito da garantia de fiel cumprimento, as novas figuras legais de geração compartilhada, condomínios e associações, não estariam isentas da apresentação de garantia como consórcio e cooperativas? Qual seria a motivação de ser somente consórcio e cooperativa? A garantia de fiel cumprimento, ela vai ser regulada agora pela ANEEL. E como a associação uma associação de qualquer natureza e os condomínios edilícios e tudo isso é um empreendimento novo, é uma modalidade nova de modalidade de negócio, eu acredito que a gente tem que esperar a ANEEL regular, tá? Eu não sei qual a motivação para ser somente consórcio e cooperativa que estão fora. Peter, a energia armazenada com potência de até 3 megas pode ser vendida à concessionária durante períodos de hora ponta? Não está regulado, Peter. Vai ter que ser regulado a venda do excedente da geração distribuída. Que a concessionária vai comprar, está regulado. Mas por quanto vai comprar e se pode comprar na hora de pico, também não está regulado, na hora ponta, né? Não está regulado, tá? Eu acredito que isso é uma coisa... Eu vejo que é uma coisa muito difícil, porque, olha só,
todo o crédito que você tem lá, você gerou e a energia, aquela energia já foi distribuída para os consumidores locais. E eles já pagaram aquela fatura. E você ficou com aquele crédito na sua fatura ali. No momento que você vai vender aquele crédito, vamos supor que seja agora, esses créditos 2 anos atrás. No momento que você vai vender, que valor que a distribuidora vai te pagar aquela energia? Ela vai te pagar um valor de R$600, sendo que ela paga 100 lá na geração que ela compra do Mercado Livre? Então, tem muita coisa para ser regulada, né? Carolina está perguntando qual foi o racional de ter sido a solicitação de vistoria, o marco legal dessa vedação de transferência de titularidade. A ANEEL já se manifestou a respeito? Carolina, não. A ANEEL não colocou a regulação, ela vai colocar, mas qual foi a motivação? Você tentar vender parecer de acesso. Se você tem um parecer de acesso, você não pode mudar nada nele até a solicitação de vistoria. Você continua com aquele parecer de acesso. E aí as pessoas poderiam vender a SPE. Também ela pediu para não mudar o controle societário da empresa até a titularidade, até a vistoria, né? Aqui tem uma pergunta também da Carol. A solicitação de vistoria pelo consumidor é feita após a central geradora estar praticamente pronta, correto? Correto. É só ali que você pode mudar a titularidade. Rafaela, a cobrança de CMS sobre a TE para usinas acima de 1 mega ainda continuar valendo? Cobrança de CMS, sim, sobre a TE. Quem legisla sobre a cobrança de CMS é a Secretaria de Fazenda, né? O Tiago está perguntando como a distribuidora vai determinar a compensação da parte ampliada do sistema. Pois é, né, Tiago? Se você gerou energia, vamos supor o nosso modelo aqui, você tem uma usina de 700K e amplia para 1 mega. A parte de 700K está no direito adquirido e 300 novos ampliados não está. Então, eu acho que ela vai fazendo assim. Ela vai colocar uma lista ali de suas unidades consumidoras até atingir 700K, vai num modelo. Do 701K para depois, vai em outro modelo de compensação de energia. Mas, com certeza, envolve sistema e muito controle. E controle da sua parte, para que também tudo não venha faturado errado, né? O Carlos Santos, bioptante, somente consumo junto à carga ou pode ser remoto? Só junto à carga. Não, bioptante não pode ser remoto. Carlos? Tem uma pergunta aqui. No momento da análise de viabilidade financeira, os projetos com as novas tarifas, fio A, fio B, tarifa de fiscalização e PID, serão consideradas com todos os impostos? Sim, com todos os impostos. No momento da viabilidade, tem que considerar todos os impostos, Rafa. O Carlos também está perguntando como vai ser feita essa diferença entre o aumento de carga em relação à valoração sem o direito adquirido? Pois é, já respondi, né, Carlos? Vamos ver o outro aqui. A garantia de fiel cumprimento será devolvida em algum momento? Se sim, qual o valor será reajustado? Olha, essa é uma coisa que não foi cobrada até agora pelas distribuidoras, porque precisa ser regulada. Então, o que a gente tem? Como ela vai devolver? Para quem ela vai devolver? Com que correção ela vai devolver? Em quantas parcelas? E se é uma garantia em dinheiro, se é um depósito na conta da distribuidora, se é um cheque calção que fica guardado lá, se é um seguro garantia, isso não está regulado e precisa ser regulado urgente pela ANEEL. O Carlos está perguntando, o biogás de aterro é uma boa iniciativa? Antes de responder, Carlos, deixa eu olhar as horas, porque senão todo mundo vai embora e ficamos eu e você aqui. São 7h13, aí estamos no mais 17 minutinhos e a gente termina aqui. Então, vamos lá, Carlos, o biogás de aterro é uma boa iniciativa para os aterros que estão espalhados pelo Brasil.
E por que não se vê projetos de grande volume por parte dos governos para solucionar o gargalo da sociedade brasileira? Verdade, né? Aqui eu concordo e não nem é uma pergunta, né? Vamos lá. A Lúcia está falando que eu sou fantástica. Lúcia, eu vou te dar um beijo. A Aurélia ainda está aí até agora. Aurélia, você já sabe isso tudo, Aurélia. Você não precisa assistir essa palestra. Aí vem aqui. Vamos ver aqui todo mundo. Alguém... deixa eu ver aqui a última pergunta. Gente, olha, ainda faltava ainda uns 10 minutinhos, mas eu acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui. Muito... peraí, tem uma. Andréa Vilaça. Sobre o artigo 3º da lei, onde os consumidores podem transferir a titularidade de suas faturas para o titular da usina, sabemos que não está regulado. Não, também essa aqui eu já respondi, né, Andréia? Pessoal, então acabaram as perguntas aqui, ó. Então todo mundo agora pode jantar. A Sara quer falar, vai lá, Sara. A Sara está com a mão levantada ali. Tá no mudo seu, Sara, pode falar. Não? Beleza, ela falou que foi erro. E o Aurélio, o que quer falar? Eu quero falar, Zeda, posso? Claro que pode, não sei que você está assistindo essa live, meu Deus. Meu amigo, tem uma amiga minha falando, dando uma aula super importante para o setor, eu tenho que estar aqui prestigiando, né? Pois é. E antes de mais nada, Zilda, parabéns, você consegue Obrigada. sintetizar bastante informação, é muita informação, é realmente muito detalhe, muita dúvida que surge, muita coisa por vir ainda de regulação e regulamentação, né? Então, realmente, a gente tem uma parte da GD que fica no limbo, né? Pode ou não pode? Vai ou não vai? Vai acontecer ou não vai? A única coisa, a mensagem otimista que eu queria deixar aqui, como na conselheiro da BGD, e agora também diretor de projetos especiais, é que a gente precisa das pessoas que estão do outro lado formulando perguntas também, que tragam os seus projetos, tragam seu conhecimento, venham para a associação, né? Se junte a nós, porque a gente tem fóruns como esse, tem outras reuniões que a gente discute assuntos, né? Como a gente preparou agora um documento para o CNPE, né? Para discutir essas diretrizes. Então, pessoas que têm conhecimento de causa, que têm projetos em campo, se associem, falem com a Jéssica, venham fazer parte desse time, né? Assim, ajude a crescer esse bolo, porque com mais gente, com mais força, a gente consegue brigar por espaço melhor para a geração distribuída. Queria deixar esse recado como conselheiro da BGD e, mais uma vez, agradecer você e a todos que escutam. Obrigada, Aurélio, sempre um amigão. E é isso, o objetivo da gente, né, meu, do Aurélio, é fazer com que as dúvidas do setor, que a gente acabe com essas dúvidas logo, ser o seu ponto de apoio, se está fechando alguma coisa, manda a dúvida para mim pelo WhatsApp, porque gente informada anda mais rápido, faz mais projetos, é mais confiável, né? E eu acho que tem uma pessoa, a Carolina, queria falar, Carolina Germano. Antes, enquanto se habilita a Carolina aí, Jéssica, a Lúcia colocou aqui, ó, temos reunião do Congresso das Mulheres. Então, já avisei ela, falei para esperar que a gente estava aqui, e ela também. Então, saindo daqui, a gente abre lá. Ok, eu pensei que ela vai correndo lá, né? Tô indo. E tem alguém querendo falar ali? Acho que não, né? Pessoal, olha, então não tem mais ninguém. A Raquel tá com a mão levantada ali. Raquel, você é a última, hein? Vai lá. Colocaram algumas perguntas novas no site, no chat. Então eu vou olhar, peraí. Oi. Bom, primeiramente, parabéns, Hilda, pela palestra, pela explanar aí todo esse conteúdo, como o Aurélio colocou, né? Bem complexo, não tem nada de fácil nisso. Estão me ouvindo direitinho? Bem. E queria só considerar que eu acredito que a Lúcia falou sobre aí o congresso, sobre tá. É para as meninas que estão participando, né? Lembrar aí dessa reunião do congresso.
Acho que é por isso que ela pontuou esse ponto, para todo mundo que está participando aí da comissão lá lembrar disso. Beleza. Zilda, tem uma pergunta da Sara também sobre off-grid. Deixa eu ver. Quanto será permitido a utilização das baterias de sistemas off-grid na área urbana? Esse eu posso até responder. Isso aí é com você, Aurélia. Off-grid é o seu lema. Você é o off-grid. Ô, Sara, olha, em 2001, quando teve o apagão, todo mundo lembra disso, eu já trabalhava com energia solar. E a gente fez sistemas exatamente off-grid na zona urbana. Só que eles não conectavam com a rede. A gente chaveava. Então, no momento que teve um apagão, faltava energia, a gente virava a chave e abastecia a casa com o sistema, com a energia vindo da bateria. Hoje, você pode ter um grid conectado e ter sistemas que controlam a entrada e saída de energia da bateria sem precisar injetar, fica net zero, né? Então, isso já se é essa pergunta que você perguntou, acho que já está autorizado a fazer. Não teria nenhuma, se você não vai injetar na rede, né, Zilda? Né? Enfim, desculpa tomar o seu espaço, mas eu vi a pergunta, eu vi que não vi se você tinha visto. Desculpa, Zilda, o show é seu. Nada. Escuta, pessoal, olha, se tiverem mais perguntas, mandem para a Jéssica. Se eu não souber também, eu passo lá para o Aurélio para ele responder. E muito obrigada por ter participado. Obrigada aqui, ó, ainda está com a gente o Rodinei, Carolina Germano, Marcelo Ferraz, Camille, Andréia Rossi, Andréia Vilaça, Edgar, Érica Santos, Rafaela, Peter, um beijão, Rafaela, o Peter, Alexandre Thomas, a Lúcia, a Sara, o Paulo Sassi, Maiara querida, Barreto, Tiago lindo, Alexandre Alves, o Thales Vieira e a Júlia Calgaro. Muito obrigada, um abraço também para os outros que já saíram e a gente faz outras lives assim que puder. O Rodinei quer fazer uma pergunta ali, quer falar. E aí é o último, hein, Rodinei? Acabou. Habilita ele aí, Jéssica. Não tenho dúvida não, muito obrigado. Um abraço para você. Um abraço, pessoal. Jéssica, obrigado por esse encontro. Raquel e Lúcia, obrigada, pessoal. Organizado, tá? Obrigado, Zilda. Um abraço. Um abraço. Lembrando que a gente vai disponibilizar o material também, tá? Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.